Nós estamos trabalhando os princípios do reino. Esse é um tempo onde, deixa eu só me ajeitar aqui, estamos fluindo nessa questão dinâmica de princípios que nos faz avançar. A gente tem sentido sempre a necessidade disso e cada vez maior de aprendermos o que Deus quer. Sabe qual é o problema? Nós queremos entender uma missão, ou seja, a missão principal. Nós queremos aprender toda a missão, a missão específica, mas esquecemos de aprender a missão geral. Quando eu não aprendo a missão geral, eu nunca vou conseguir entender a missão principal, ou seja, a missão específica. Se eu não sei o que o Senhor quer, é, se eu não sei o que o Senhor quer numa dimensão ampla, eu nunca vou saber o que o Senhor quer numa dimensão específica. Se eu não sei o plano geral, eu nunca vou entender o plano específico. Por isso, muitas pessoas estão confusas nos seus planos específicos, porque não sabe o plano geral. É a mesma coisa falar assim, qual é a minha parte no trabalho? Essa é a missão específica. Mas aí entra uma outra questão, tá? Mas qual que é o trabalho? O que é para fazer no trabalho? Então, é, essa é uma parte onde nós temos que estar bem prontos para entender. Se eu não sei o que é o trabalho ou qual é o trabalho, eu nunca vou entender a minha parte no trabalho. E aí vem a confusão. Por que muitas pessoas estão confusas na sua missão? Porque não sabem a missão plena ou a ampla. O que o Senhor tem? Qual é a missão do Senhor? Qual é o plano do Senhor? Qual é a dimensão que o Senhor quer que nós fluamos? Como corpo. Depois que entendemos a missão do corpo, nós vamos entender a minha missão dentro do corpo. E nós entramos, e aí eu entro numa parte que tem sido crucial. Deixa eu tentar me ajeitar aqui. Uma parte que tem sido crucial é quando nós voltamos para o que chamamos de antiga aliança. Porque a antiga aliança, o Senhor fala da missão ampla ou da missão geral. Começando com Gênesis, nós vamos ver qual é a missão, que nós falamos isso semana passada, né? A missão ampla ou a missão geral do Senhor, que é multiplicar essa grande família, sendo todos a imagem de Deus. Está sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Onde nós entendemos a missão ampla que está, que está centrada em Cristo, ou seja, Cristo tem uma missão específica, uma missão ampla para todos. Deixa eu só ajeitar aqui. E essa missão, ela é cumprida no Senhor, ela é estabelecida no Senhor. Gente, espera aí só um pouquinho que deu um grosope aqui. Estou me achando aqui. Espera um pouquinho. Agora me achei. Tinha me perdido aqui na tela, hein? Isso. Então, como estava falando, a gente acaba nos perdendo no projeto original, no propósito original. E quando nós nos perdemos nesse propósito original, passamos a não mais entender
o projeto específico. E quando voltamos, então, para o que chamamos de Antiga Aliança, e pelo fato de termos essa linha teológica, assim dizendo, né, essa ideia teológica que o Antigo Testamento não vale mais, não serve mais para hoje, sempre lembrando que existe leis sacrificiais, que as leis sacrificiais, essas sim, não é que foram não é que foram abolidas, mas hoje nós não precisamos mais abrir portas, porque Jesus é a porta, Jesus é a porta que se abre para o céu. Então essa lei, ela não está mais funcionando para nós. Não precisamos mais ter esse tipo de acesso através do sangue ou através de sacrifício, porque Cristo foi o pleno sacrifício que manteve a porta aberta, e ele hoje é a porta do aprisco, como ele diz. Mas quando nós entendemos o que se chama de Antigo Testamento, nós vamos começar a entender um pouco da nossa missão geral. Aqui é o ponto que nós estamos trabalhando, a missão geral. Está cortando muito o áudio, tem a galera reclamando aqui, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo de boa agora? Tentando dar uma... Tá todo mundo de boa? Só dar um... Beleza. Então, vamos lá. Para mim, para a semana passada, então, falamos da missão. Agora, dentro daquela missão, ou seja, o que atrapalhou a missão? O que fez com que a missão fosse... o plano original de Deus fosse cortado, entre aspas, ou fosse colocado um adendo nele, porque o Senhor tinha um propósito original, e dentro desse propósito original houve um probleminha nesse propósito, vindo, é lógico, do homem, não da parte do Senhor, e esse probleminha chama a queda do homem. Romanos 3, 23, Romanos 5, 12, Romanos 6, 23 e Gênesis 3, nós vamos ver que o pecado separou o homem do propósito original de Deus e gerou morte em seu espírito, alma e corpo. Então, irmãos, o propósito ainda existe, o propósito ainda está em vigor. O problema é que houve uma separação da parte do homem para com Deus. Vamos então ler, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos lá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um outro texto. Romanos 5:12. Isso não é Romanos. Esse é Romanos. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, peraí. Ele diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Mas por que todos pecaram? Porque um só homem pecou, fazendo com que fosse ativado o pecado em toda a raça humana. Essa é a transferência genética. Aqui já é a maior base que nós temos para fazer o que nós chamamos de quebra de maldição. Por quê? Porque você vê que o pecado veio transmitindo de genética em genética e nós herdamos a morte
por causa do pecado de Adão, ou seja, ele veio com a transferência genética da sepultura dentro da característica humana. Nós estamos herdando geneticamente o pecado dos nossos antepassados lá atrás. Começando por um dele, que é Adão. Próximo texto. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o pecado ele tem uma paga, ele tem um salário, uma recompensa. E a recompensa do pecado, eu quero que você entenda aqui, querido, que o pecado que ele está dizendo aqui não é o pecado fruto, é o pecado essência. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver a palavra chamada pecados. Do capítulo 4,5 ali até o capítulo 8, nós vamos ver a palavra pecado. Pecados é o fruto, pecado é a raiz. Então nós precisamos entender que os pecados na nossa vida, ele é manifesto por causa de uma raiz chamada pecado. Então eu não consigo vencer os pecados se primeiro eu não tirar a obra do pecado. Eu não consigo vencer a questão frutos do pecado se primeiro eu não matar a natureza do pecado. Então, quando ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, ele não está dizendo da prática do pecado, ele está dizendo da essência do pecado. Existe uma natureza, e essa natureza adâmica dentro de mim está gerando sepultura, está gerando prisões, está gerando sentenças, está gerando... É como que essa natureza... eu vou usar uma imagem, assim dizendo, vou fazer uma analogia. É a mesma coisa de um feto morto na barriga de uma mulher. Esse feto, ele vai se decompondo, ele vai criando uma substância que vai matando aquela mulher. Se ela não tirar esse feto, ela morre. Isso é o pecado. Ou seja, é uma natureza que está dentro de mim, e essa natureza vai gerando os frutos, e esses frutos vão consolidando, é como que vão jogando um veneno dentro do ser humano, fazendo com que ele passe a morrer dia após dia, dia após dia. Por isso, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida. O que é o dom gratuito? Que nós chamamos de graça. Esse dom gratuito é fazer com que agora eu opere uma nova natureza. Então, em vez de eu ter um feto morto dentro de mim, agora eu tenho uma vida dentro de mim. Entendeu aqui? O feto ou seja, são duas naturezas, são dois seres. Um é um feto, o outro é um feto. Mas um é um feto morto, o outro é um feto vivo. Então, um me traz sepultura, o outro me traz vida. Então, nós precisamos entender o que está sendo gerado dentro de mim. Gerado a nova natureza ou estou sendo gerado na velha natureza. Beleza? Próximo. E o último texto aqui é Gênesis 3. Gênesis 3 vai falar da queda do homem, ou como começou essa natureza, ou essa velha natureza. Por isso, esse Gênesis 3, depois você lê em casa, e para que você pegue o contexto geral aí do que estamos falando. Então, aprendemos na lição anterior sobre o propósito original de Deus, mas precisamos saber também que houve um problema original. Sabe por que eu começo, ou a gente vai começando o discipulado por aqui, que parece tão simples? Na verdade, esse é o beabá da vida cristã. Então, essas primeiras 12 ou 13 lições, 13 semanas, nós vamos para o beabá da vida cristã. Mas por que, apóstolo? Porque nós precisamos entender que se não soubermos o motivo da qual Jesus veio na Terra,
nós nunca vamos entender o projeto ou o propósito original. Muitos cristãos não sabem por que Jesus veio na Terra. Jesus veio porque ele é Deus. Jesus veio para nos salvar. Mas nos salvar do quê? Por que ele precisou vir? Por que ele precisou morrer? Por que ele precisou ter essa missão? Ele não poderia só lá no céu dizer assim, olha, vamos lá, tudo bem, estou dando uma segunda chance para vocês, acessa aí o botãozinho Enter, né, e vamos. Por que ele não fez isso? Porque ele precisou ter toda essa essência, vir como homem, ir para a cruz, morrer. Você acha que ele queria ser o super-herói, dar um de Robin Hood ali, dar um de gente boa, fazer uma revolução no mundo? Não, querido. Tudo isso tem um projeto, teve um propósito, teve um princípio. E esse princípio precisou ser estabelecido. Toda essa vinda de Jesus, toda essa caminhada dele, todas essas palavras dele, tudo aquilo que ele foi gerando, foi combatendo um princípio ou um agente. É como você aplicar uma vacina. Há uma enfermidade, você aplica a vacina, essa vacina ela vai entrar no teu corpo, ela vai produzir algo, e essa produção vai gerar cura em você. Assim foi o que Cristo fez. Cristo foi essa vacina do projeto original, que agora nós temos agora um problema original, ou seja, um problema mundial. E Cristo veio, então, para resolver esse problema original dentro do projeto original. Você vai ver tanto isso que o Senhor diz, se agora o homem comer da árvore da vida, ele vai ser um pecador eterno. Por que ele foi expulso? Porque Deus estava bravo com a gente? Por que Deus expulsou o homem do jardim? Porque Deus está virado com o homem? O grande problema é que nós sempre vemos Deus com esse olhar humano. Eu falava ontem, eu creio que é ontem, na parte que nós estamos tratando sobre Jezabel, e falando ontem sobre isso, a gente não percebe, por exemplo, da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é tão profunda e poderosa, mas essa misericórdia é atuada dentro do projeto de Deus. Vou te falar como. Qual que é o projeto de Deus? Que todos cheguem ao arrependimento. Então, a pessoa foi pecadora. Vou colocar aqui Acabe, que foi o cara que foi para acabar mesmo, né? Acabe foi terrível. E ele, de repente, ele age com tanta iniquidade, mas um dia ele se arrepende. Ele teve um ato de arrependimento em um propósito dele. E olha que Deus fala, eu vou destruir Acabe. Você não está vendo que ele se arrependeu? Não, eu não vou destruir ele. Pô, ele se arrependeu aqui. Aí você fala assim, ai, Deus tem um coração mole, né? Agora, olhando para um lado Jonas da vida, né? Ai, Deus tem um coração mole demais, meu Deus. Deus é muito manteiga derretida. Deus tem que ser um pouquinho mais duro, gente. Porque isso daí, ó, o cara fez. Jonas falando de Nínive, né? Porque a gente não entende, mas Nínive era uma cidade tão perversa que, na minha linguagem, os ninivitas matavam para ver o tombo. Porque Nínive, ele era como... Nínive era um centro assírio. E a Síria, meu irmão, a Síria era perversa, num tanto, orgulhosa, num tanto. Então Jonas queria ver a morte daquele povo. Jonas queria ver todos mortos. Porque imagina o quanto de profetas, o quanto de gente os assírios mataram. E eu vou colocar aqui o quanto de conhecido de Jonas que a Síria destruiu. E quando ele diz assim, a Síria está em pecado e eu vou destruir, eu creio que Jonas vibrava por dentro, falava, mata tudo, Senhor, mata mesmo. Mas bota fogo de cima e embaixo. E aí Jonas, simplesmente, Deus fala para Jonas, vai lá e prega um pouquinho, vê se ele se arrepende. E Jonas falou, vou nada. O coração do Senhor é muito mole, o Senhor é muito manteiga derretida. Se eles der um sinalzinho de arrependimento, o Senhor muda a ideia. Vou não, eu quero que eles morram tudo. Ou seja, esse é o nosso conceito. Porque nós não agimos no projeto original. Qual é o projeto original? Que todos chegam ao arrependimento. Então, se a pessoa chegou no arrependimento, para que Deus vai matar? Deus ele não age com essa ira que nós agimos, porque nós não queremos que as pessoas voltem, nós queremos que as pessoas paguem por aquilo que elas fizeram. Isso é a vingança, é a justiça própria. E Deus não está aqui querendo que as pessoas paguem por aquilo que elas fez. Deus quer que as pessoas voltem pelo projeto original, arrependimento.
Andar no caminho. Então, se a pessoa arrependeu, para que Deus vai querer? Agora você vai pagar por aquilo que você fez. Toma-lhe, cego. Eu te falei, agora tu vai ver, você vai sentir na pele. Essa é a missão humana. Esse é o sentimento humano. Esse é o sentimento caído, deturpado, corrompido. Mas Deus quer que as pessoas entrem agora na solução original para que eles voltem no projeto original. Houve um problema. Então, se eu não entendo para que Jesus veio, nós sempre vamos andar em confusão e conflito com Deus. Por que eu não entendo Deus? Porque eu não sei o que Ele quer. E aí eu fico tentando imaginar o que Ele quer. Então, voltando para o estudo, nós vamos ver que houve um problema e Cristo veio solucionar esse problema. Esse problema se chama pecado. Preste atenção, querido. Esse problema se chama pecado e não pecados. Os pecados não é que não são problema, mas não adianta eu resolver o problema dos pecados se eu não resolver o problema do pecado. Não adianta eu querer sair agora, né, vamos colocar aqui num pé de manga, arrancar todas as mangas, se eu não cortar o pé da manga. Porque se eu não cortar o pé da manga, todo ano vai ter manga, meu irmão. Então, para que eu fico lutando contra os pecados? Eu não preciso lutar contra os pecados. Eu tenho que lutar contra a natureza pecaminosa que existe em mim. Eu vejo muitos irmãos tentando lutar contra os pecados. Não, eu tenho que ser melhor, gente. Ai, meu Deus, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que agir diferente. Não, querido, você não tem que ficar lutando contra isso. Corta a natureza que você para de dar fruto. Quando a gente olha, fala assim, e os frutos da carne não é os frutos da carne humana. Quando ele diz que a carne é pecaminosa, querido, não é a carne teu corpo, porque o teu corpo pode transmitir glória. O teu corpo, ele é um transmissor de glória. E aí a gente vai ver, exemplo, os lenços que Paulo usava curava as pessoas. Então ele enxugava o suor, vinha com potência de glória. Jesus, as pessoas tocarem em Jesus tinham glória. Os ossos de Eliseu ressuscitou um morto, porque no corpo dele tinha glória. Mas o corpo aqui que Jesus está dizendo não é corpo humano, é o corpo do pecado. Ou seja, é essa natureza, esse corpo espiritual que existe dentro de nós. Esse é o problema. E aqui está a minha luta. Como existe o meu espírito, que é um corpo espiritual que habita em Deus, porque para que eu possa ter acesso a Deus, querido, não é qualquer corpo. Eu preciso ter um corpo fortificado, transformado. Então, esse corpo é um corpo feito com uma matéria que aguenta fogo, aguenta glória. E esse é o meu espírito. Ele é um corpo, mas ele é um corpo espiritual. A minha alma é um corpo. O meu corpo é um corpo. Mas eles são feitos de matérias diferentes. Matérias que possa fluir. Esse meu corpo, ele é feito da matéria que se relaciona com a matéria chamada terra. É um corpo. Mas esse corpo, ele foi projetado para que eu me relacione com o meu ambiente chamado terra. A minha alma é um corpo, mas ele está programado ou feito com uma matéria que eu possa fluir em uma dimensão aonde ele vive. E o meu espírito é um corpo. É um corpo aonde eu vou me relacionar com o ser eterno chamado Deus. Então eu preciso ter uma essência. É um espírito, é um ar? Sim, querido. É um espírito. Ele é uma frequência de ar, sim, mas ele tem uma matéria. Lembre-se, querido, é uma matéria espiritual que possa e que suporta todo esse nível de glória de Deus. Então, o que eu preciso entender é que quando ele diz o corpo do pecado, ele está dizendo também de um corpo espiritual. Não é a tua carne. Ai, apóstolo, a carne é podre. Então toma um banho que fica bom, meu irmão. Amém? Tira toda a questão ruim que está no corpo. Né? Passa aí alguma coisa aí que você vai ficar cheirosinho. Aí ele para de ser podre. Mas o que nós estamos dizendo, brincadeira à parte, viu?
O que nós estamos dizendo aqui é, nós precisamos entender que o corpo do pecado, ele é um corpo espiritual. E esse é o propósito, quando nós quebramos esse corpo do pecado. Amém? Ou seja, sepultamos esse corpo, levamos esse corpo para a cruz. Então, a cruz não é lugar de sacrifício do jeito que nós olhamos. Eu tenho que levar minha cruz, gente. Eu sempre costumo dizer isso, né? Nós estamos usando cruz na doutrina do karma espírita. Esse meu marido é a minha cruz, né? Eu tenho que suportar ele. Cruz. Não, querido, ele não é cruz. Esse meu filho é a minha cruz. Essa doença é a minha cruz. A gente está usando isso como doutrina do karma, né? É um problema que eu tenho que passar. Essa minha esposa é minha cruz. Não. Cruz é o lugar onde eu crucifico o corpo do pecado, a natureza do pecado que há em mim. Ali eu coloco o corpo espiritual, eu coloco ele em Cristo, que ali ele é morto, sepultado e destruído. E aí dentro de mim entra um outro corpo, que é o corpo espiritual da nova natureza, e ali eu fluo em Deus. Bem? Então, o pecado foi o desastre que interrompeu a caminhada dentro do propósito original de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus. Qual que é a imagem de Deus? O Espírito. Deus é Espírito. E aqueles que se relacionam com Deus têm que ser em espírito e em verdade. Então, o homem perde essa imagem. O homem perdeu a imagem de Deus e da sua vida. O homem foi separado da plena comunhão espiritual que tinha com o Pai. Isso é chamado na Bíblia de morte espiritual. O livro de Gênesis nos conta que o primeiro casal criado recebeu uma ordem de Deus para que não comesse de uma árvore. O que Deus queria era que eles não apenas deixassem de comer algo, mas que crescessem em uma aliança de obediência e amor. Eles, porém, desobedeceram e assim pecaram. Por causa do pecado, eles foram destituídos da glória da presença do Deus, o Pai. Todos nós que nascemos de Adão, nascemos na mesma condição, separados de Deus em pecado. Entendeu aqui? Ou seja, Adão foi separado e depois disso nós nascemos. Então nós nascemos separados. Olha que interessante. Até então, Adão produzia filhos segundo a imagem de Deus. Depois, você vai ver que Adão passou a produzir filhos segundo a sua imagem, já não mais segundo a imagem de Deus. Olha a discrepância, olha os caminhos. Outrora, Adão gerava filhos segundo a imagem de Deus, porque ele estava segundo a imagem de Deus. Depois do pecado, Adão passa a gerar filhos segundo a imagem dele. E a imagem dele agora era uma imagem fora da imagem de Deus. Vamos lá? O que é pecado? Uma coisa que vocês já me ouviram falar muito é sobre a questão do fruto. A questão, querido, foi não só a obediência ou a desobediência. Lógico que a obediência e a desobediência nos livra de acessar as coisas, mas a natureza foi a essência daquele fruto. Como a árvore da vida é a pessoa de Jesus, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a pessoa de Eleu, ou chamado Satanás, ou chamado diabo. É a própria essência dele. Por isso a serpente estava naquela árvore. Se você pegar assim, a serpente sempre vai estar manifestada, enrolada naquela árvore. Porque aquela árvore é a essência de Satanás. É a genética dele. Se você comparar, aí agora a gente vai olhar para alguns pontos. O problema é que a gente tem uma figura
distorcido, ou a gente não consegue entender a figura, mas o Senhor sempre nos chama de árvores. Não é porque a gente tem cara de pau, querido. O Senhor nos chama de árvores é porque a gente tem a figura ou a essência dessa árvore. É um jardim cheio de árvores. Quando aquele cego é curado por Jesus lá em Betsaida, você vê que a primeira coisa que, quando Jesus regula a visão dele, ele vê árvores andando. Porque o Senhor diz que somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Não é que Jesus não conseguiu curar a pessoa no primeiro toque, né? Jesus bateu ali e falou, rapaz, não deu certo, né? Regulou ali, falou, vamos de novo, vamos tentar aqui de novo, que peraí que não deu certo. Parece que Jesus meio que perdeu, falhou o poder. Sabe quando pipoca o tiro ali, tentando dar um tiro e não deu certo, ele deu o segundo tiro? Não, querido, não tem nada a ver. Ele regulou a visão daquele cara, ele tocou, ele curou. Mas o cara começa a ver numa dimensão espiritual. Porque para Deus, somos como árvore. Se você olhar ali, por exemplo, principalmente nos livros proféticos, você vai ver Deus falando dos reis. Ó, fala para aquele cedro, ó, lá a figueira, não, lá a oliveira. Ele sempre vai falar dos reis, das pessoas, das nações como árvore. Porque nós somos árvores plantadas num jardim. Então, Jesus, ele é uma árvore, é a árvore da vida. Você vai ver que Jesus estava no começo e agora lá na Nova Jerusalém, ainda Jesus está lá plantada, a árvore da vida, que os seus frutos alimentam e suas folhas curam as nações. Essa é a figura de Jesus. Por isso ele diz, aquele que não comer de mim, esse não tem parte comigo. Porque ele é uma árvore. A essência, a expressão que é usada dele é uma árvore. E o diabo também. E aí, aqueles que já leram, né, Trono sobre Trono, ou aqueles que já tiveram contato com a nova era, você vai ver que essa é a árvore cósmica. Depois você procura aí árvore da vida, no sentido nova era, esoterismo, você vai ver que é a árvore do mundo, que engloba os planetas, engloba as estrelas, e aí você vai ter meio que um tipo aí da árvore de Natal, né? Eu não sei se eu vou decepcionar alguém aí, não sei se o irmão vai ficar chateado que eu vou falar que o Papai Noel não existe, mas vamos lá, irmão. Quando nós olhamos para a árvore de Natal, você vai ver as estrelinhas e as partes redondinhas, que são os planetas e as estrelas, acoplado em uma árvore. Essa é a imagem da árvore, a árvore cósmica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que acopla o cosmo, ajuntando alguns planetas e estrelas que caíram com ele. E o que aconteceu? Quando o homem come dessa árvore, ele passa agora a operar na natureza diabólica. Por isso o Senhor diz, espera aí, agora você já não pode mais comer da árvore da vida, porque se eu comer da árvore da vida, eu vou ser uma pessoa que tem a essência diabólica com a essência de Deus. Não, não pode. Deixa eu resolver esse problema aqui. Eu vou ter que tirar essa natureza diabólica para essas pessoas passarem a comer de novo da natureza divina, de Deus, de Cristo. Então, a nossa briga aqui do problema original é a natureza. Então, querido, o pecado original, ele foi aberto pela desobediência, mas o problema foi a natureza que gerou dentro de nós, vinda da árvore, que é a genética diabólica. E aí você vai ver o Senhor sempre falando, raça de víboras. Ou seja, você está operando na genética da serpente. Até conversando, né, com a pastora Maria, ela falando sobre isso, ela entende sobre essa questão aqui de Goiânia, a pastora Maria falando sobre o que alimenta a nova era, ou seja, o ser que alimenta a nova era é a serpente. Então, a energia que é liberada dos participantes da nova era, do esoterismo, é pegar da energia da serpente para alimentar o seu ser interior, ou sua alma, no caso, né? Entendeu aqui? Então, nós vamos ter que entender que a desobediência
foi a porta. Mas o problema foi a árvore. Porque a árvore fazia com que o povo comesse da natureza do diabo. Vamos lá. O que é pecado? Nos dias de hoje, a palavra pecado já tomou uma falsa conotação religiosa e é entendida apenas como a violação de uma regra estabelecida pela igreja ou por um Deus carrasco. Isso é pecado. Se você desobedeceu aquilo que eu penso, é pecado. Então, vamos lá. A palavra pecado, no grego, amartia, que significa errar o alvo. Errar o caminho, sair do caminho certo, infração, transgressão. Então, pecado é tudo que nos faz sair do propósito original de Deus. Tudo que nos leva para longe da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Então, tudo aquilo que me leva para fora da vontade original, pecado. Tudo aquilo que me faz errar o caminho, pecado. Hein? Portanto, o pecado refere-se ao erro do homem no alvo da vida, saindo do caminho certo proposto por Deus, e andar em pecado é errar o alvo, é impedir o propósito original de Deus para nós, vivendo cheios de atitudes que afrontam a santidade de Deus, colocando-nos mais distantes ainda dele. Então, pecado exemplo, pecado aqui é tudo aquilo que contraria uma direção de Deus. Errar o alvo, me tirar do propósito. Isso é pecado. Assim como o propósito original de Deus é muito bom, o pecado é muito mau. É um estado em que o relacionamento com Deus foi quebrado. É uma doença espiritual que entrou na natureza humana, ou seja, foi a outra natureza. O pecado está no interior, no coração do homem. Não consiste apenas em atos externos, querido. E aqui entra, o pecado é diferente dos pecados. Pecado, natureza. Pecados, fruto dessa natureza. Pecado foi quando comeu aquele fruto, fazendo com que a natureza dele agora, o DNA dele fosse colocado nas partículas do diabo. Ou seja, minha natureza corre partículas diabólicas. Meu DNA. Porque tudo que eu como altera a minha genética. Esse é um princípio básico, querido. Você é o que você come. Então, o que você come altera expressivamente a tua genética. Então, quando ele comeu daquela árvore, automaticamente a sua genética corpórea, ou seja, os 3 tipos de corpo foram mortos. Os 3 tipos de corpo. O corpo físico, o corpo alma e o corpo espírito. Esses 3 corpos sofreram com essa genética do que eles comeram. Não consiste apenas em atos externos, mas o estado espiritual pecaminoso de alguém que se manifesta em seus pensamentos, sentimentos, atos e decisões. Pecamos porque somos pecadores. Na antiga aliança, atos externos. Nova aliança, atos internos. Por quê? Porque na antiga aliança, querido, não tinha como trabalhar a potência interior. Porque não havia morte e ressurreição. O que nós nos gloriamos não é no Jesus que veio em carne. Foi o Jesus que ressuscitou. A nossa vitória está na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus tivesse vindo em carne e ficado em carne, não tínhamos vitória. A nossa vitória foi quando Jesus veio em carne e agora ele morreu e ressuscitou. Essa ressurreição de Jesus nos trouxe potência. Porque antigamente não tínhamos como confrontar o Espírito. E aí você vai ver os fariseus dizendo isso, né? Que nova doutrina é essa? Que até os demônios obedecem ele. Que ensino é esse?
Porque até então não tinha. Até então se a pessoa era possuída por um demônio, ou seja, por uma característica diabólica, tinha que matar a pessoa. Não tinha como fazer qualquer outra coisa, tinha que matar a pessoa. A pessoa tinha que ser exterminada. As nações que eram dominadas pelos deuses, não tinha como eu confrontar os deuses. Eu tinha que confrontar as nações. Então, por isso, eu tinha que matar as nações. Porque não tinha como livrar essas nações de um contexto espiritual. Agora não. Agora eu não preciso mais matar as pessoas. Agora eu posso simplesmente confrontar o que ative essas pessoas espiritualmente. Porque agora eu tenho poder, porque o Senhor me deu poder para confrontar. Entendeu? Então agora, no Novo Testamento, está o interior. Por que o interior? Porque o interior agora eu posso bater nele. Antigamente eu não tinha poder para fazer isso. Agora temos poder e autoridade. Tá. Somos pecadores porque nascemos separados espiritualmente de Deus. Salmo 50. Vou pegar uma Bíblia aqui. Tem uma Bíblia aqui? Só um pouquinho. Fica mais fácil aqui. Salmo 51, 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, natureza. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres humanos, pois há fôlego da vida, como fiz dessa vez. Ou seja, o íntimo. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, deixa eu ver, 15, né? Estou pondo 5 aqui, 15, perdão. Mateus 15, 19. Pois do coração é que procede os maus intentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Então você vai ver que está tudo ligado ao interior. Segundo ponto, como surgiu o pecado? Deus não é o autor, promotor ou fonte do pecado. Está lá em 1 João 1,5. E a mensagem, 1 João 1,5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é: Deus é luz, e nele não existe a mínima sombra de trevas. Hein? Tiago 1,13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa Deus tenta, porque nele não existe mal. O pecado entrou na raça humana
através do primeiro casal criado por Deus, mas ele já existia no universo. Surgiu em um ser espiritual, um anjo caído, criado por Deus, que se ensoberbeceu, rebelou-se e desejou equiparar-se a Deus. Ele e os seus anjos que o acompanharam foram expulsos e já estão julgados e condenados por Deus. São agora anjos caídos, espíritos malignos, destruídos de toda a luz, destituídos de toda a luz, vida e amor. Mas você fala assim, apóstolo, peraí, se Deus criou tudo bom, por que que o diabo se tornou mal? Se a gente pegar Ezequiel, eu acho tão interessante que ele diz, até que se encontrou iniquidade dentro de ti. Sabe, irmão, deixa eu dar uma luz aqui para você. Deixa eu dar uma luz aqui para tu. Sabe quando passamos de Deus para o diabo? Quando começamos a acumular coisas dentro de nós. Por isso o Senhor diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Você pode ser bom, você pode estar em Deus. A partir do momento que algumas coisas começou a entrar em você e você começou a guardar isso, você passa a gerar dentro de você as virtudes de Satanás. Satanás, ele era bom, mas ele começou a guardar informação dentro dele. Vamos lá. Satanás era quem? Era um anjo, era um querubim ungido. Tá? Então nós vamos ver que ele tinha uma unção. A unção é a capacitação para executar uma missão. Então ele não era ungidão porque ele queria. Olha, eu sou o querubim ungidão, né? Porque eu sou diferente. Não, ele não era um ungidão porque ele queria. Toda a unção vem sobre o ser humano, preste atenção. Toda a unção vem para o ser humano, capacitando ele para uma missão. Não existe unção sem primeiro missão. Então, se você foi ungido, querido, não é para você ser ungidão. Olha, eu sou ungidão, né? Fui ungido. Não, você foi ungido para você cumprir um propósito. Veja na antiga aliança, todos eles eram ungidos para executar um propósito. Sansão foi ungido para ser um juiz. Davi foi ungido para ser um rei. O profeta foi ungido para ser um profeta. Ou seja, a unção me capacita a cumprir uma missão. Então, todas as vezes que você cumpre uma missão sem unção, irmão, você está aí na ilegalidade. Nem cuidado. Você precisa ser ungido. Ah, mas não me derramaram o óleo na cabeça. Às vezes Deus nos unge e os homens reconhecem. Entenda isso. A gente precisa entender isso. Porque eu vejo muita gente apanhando à toa. Deus nos unge e os homens reconhecem essa unção. Ah, mas como assim, apóstolo? Veja a vida de Paulo. Paulo foi ungido por Deus. Ou seja, o ministério. O ministério é unção. Paulo foi ungido por Deus. Mas... Sim. Mas... Depois você vai ver que para Paulo ir lá para a missão dele, a Bíblia diz que então, impondo Pedro as mãos sobre Paulo, liberou ele. Deus o chamou, Pedro, que era o representante ali, o liberou. Deus me unge, mas alguém me libera. Por isso você vai ver, querido, que isso é sério. Quando Jesus é questionado,
Qual é a autoridade ou quem te deu? Olha a palavra. Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus podia falar, foi Deus, minha irmã, foi Deus. Oxe, eu sou filho de Deus, foi Deus. Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi, eu te respondo. Se você me responder, o batismo de João é de Deus ou dos homens? E aí os fariseus pensam, se falarmos se é de Deus, ele vai perguntar, então por que você me pergunta a autoridade? Então, peraí, querido. Jesus era Deus, ungido. Mas quem autenticou o ministério de Jesus na terra? João. Ou seja, liberou ele para fazer o que ele estava fazendo. Jesus, ele não veio na ilegalidade. Não, Deus me ungiu, agora, meu irmão, eu preciso de homem, não. Então, o que você está fazendo na terra, infeliz? Desculpa. Força de expressão. Vamos lá. Ou seja, nós estamos aqui para o homem, para os homens. Então, se nós estamos aqui para os homens, nós precisamos fluir nisso, que o próprio Cristo foi liberado e ortogado por homens, João, o profeta. Então, vamos lá, irmãos. Voltando aqui. O diabo, ele era ungido para cumprir uma missão. Qual missão? Ele era um querubim que guardava. Não guardava o quê? O que o querubim, esse querubim guardava? Qual era a essência, qual era o projeto, qual era a missão dele? Ele guardava. E aí depois nós vamos ver que o Senhor diz assim, e na multidão dos teus comércios encontrou iniquidade dentro de ti. O que o diabo negociava, gente? O que ele vendia? Porque comércio é venda, é negócio. O que o diabo negociava no céu? Sei lá, banana, qualquer outra coisa assim? Aí a gente vai para a expressão da Babilônia, que também é uma questão de comércio. Você vai ver que o diabo ele tinha acesso ao livro da vida. Ele tinha acesso ao livro da criação. Então ele pegava as informações e distribuía as informações para que essas informações fossem executadas. Mas chegou um tempo que ele passou a fazer o quê? Pegar a informação e reter informação e passar algumas. E essas informações dentro dele, ou seja, foram gerando então iniquidade dentro dele. Ele não nasceu mal, mas por reter coisas, ele passou a ser gerado na iniquidade. Qual foi a expressão do filho de Satanás na terra, chamado Judas? Ele retinha da bolsa dinheiro. Então ele andava retendo coisas. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Todas as vezes que eu começo a reter informação, reter sentimento, reter coisas dentro de mim, começa então a ser gerado a genética de Satanás em mim. Vamos lá. Olha como isso é sério. Quem aqui já estava, pessoas que estavam top dentro da igreja, pessoas que estavam 100% dentro da igreja, de repente ele foi chateado. E aí essa chateação, ele não se livrou dela. Ou seja, o sol se pôs sobre essa ira. Automaticamente começou a ser gerado dentro dele frustração, ira, ódio, raiva, contenda, facção. Foi sendo gerado a natureza de Satanás. E aí, quando ele viu, ele já estava querendo matar dois, ele já estava desviado, ele já estava nervoso, ele já estava virado, ele já tinha saído de Deus faz tempo. Então, irmão, esse gerar dentro de nós é terrível. Se você puder aí, hoje, faz uma limpezinha, tudo que está dentro de você que você não entregou para Deus, entrega. Esse tem sido um hábito. Esse tem sido um hábito meu. Eu comecei a fazer isso de tempo em tempo, de semana, às vezes 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, eu vou orar, falo, Senhor, eu entrego tudo para o Senhor. Eu entrego até os elogios que estão me dando.
Porque se isso ficar em mim, meu irmão, daqui a pouco eu começo a me achar o cara, daqui a pouco eu começo a achar que eu sou alguma coisa, daqui a pouco eu começo a achar que, meu Deus do céu, olha, vou dizer um negócio, eu tô ficando bom mesmo, hein? Louvado seja eu, glória ao meu nome. E aí eu tenho falado isso, Senhor, eu dou tudo para o Senhor, isso não fica nada em mim, não deixe que nada disso fique em mim, não só as coisas ruins, mas as coisas boas também. Você entendeu? Comece a pegar um hábito, querido, de se limpar e entregar tudo para Deus. Não deixe que nada fique em você, nem as coisas boas. Porque eu posso ver também, imagina os anjos falando, rapaz, diabo, tu é ungidão mesmo, hein? Não era diabo, né? Era Lúcifer, né? Rapaz, mas tu é ungidão mesmo. Tu é, olha quando você anda, que música bonita, hein? Isso vai ficando. Tudo que aquilo que fica em mim, que nós não entregamos para Deus, pode ser um problemão depois. Hein? Entrega tudo a Ele. Sempre, não deixa nada em você. Vamos lá. A Bíblia chama esse anjo caído de Satanás, que significa adversário, ou diabo, que significa acusador, difamador. Está lá em Apocalipse 12:9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ela é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. 1 Pedro 5:8. Sede sensatos e vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Mateus 25:41. Por quanto o... Opa, 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Beleza? Os outros seres angelicais que surgiram são chamados de demônios, né, que a gente já viu aí, está lá em Lucas 10, 17 ao 19. E a obra desses espíritos é promover o pecado, a mentira, o roubo e a destruição. É aquele texto tanto conhecido que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Né? Foi Satanás incorporado em um animal que o homem foi tentado e também pecou, desobedecendo a Deus. Assim, o pecado contaminou os seres humanos e causou um grande impacto na criação. O pecado original é a independência de Deus, ou seja, a desobediência e a rebelião do homem contra Deus. Então, veja, o que seria essa independência? O homem agora tem a natureza diabólica. E se eu tenho a natureza diabólica, eu não posso estar em Deus, porque Deus não tem pecado. Então, como alguém que tem uma natureza da serpente convive com Deus? Então, essa distância, essa independência, essa desconexão é a origem, ou é o pecado original. Essa desconexão. É a mesma coisa eu estar com o meu celular aqui e desconectar ele do cabo. Essa energia, vamos colocar que a energia está ali. A hora que eu desconecto, eu já não estou mais recebendo essa energia. Então, essa desconexão seria isso. O grande problema não foi o fruto. Na verdade,
A desobediência, aqui, ele coloca aqui como o grande problema não foi o fruto envenenado ou era ruim, mas sem desobediência, a decisão da vida independente da vontade de Deus, ainda dessa forma que o pecado se estabelece na vida de alguém. Na verdade, querido, eu vou colocar bem claro aqui. Esse escritor, ele coloca, esse daqui é uma parte que eu prefiro, como diz, cortar daqui, né? Na verdade, o pecado foi o fruto, sim. O mal foi o fruto. Foi o fruto. A desobediência foi acessar o fruto, que Deus disse, não acesse. É a mesma coisa eu dizer assim, a pessoa morreu porque tomou veneno. O ir tomar é a decisão, desobediência. Mas o que matou ela foi o veneno. Então, foi o que Deus falou. Não tome esse copo de veneno. Não coma esse fruto. Esse fruto é o quê? Essa árvore. Não coma. Então, o ir lá pegar, decisão, desobediência. Ele morreu porque ele desobedeceu. Mas desobedeceu porque ele comeu. E esse comer gerou tudo isso nele. Veja nesse texto bíblico como Satanás é mentiroso. E aí a gente vai ver, então, esse propósito ou esse engano, a obra do engano. O propósito de Deus é que o homem seja conforme a sua imagem e caminho para isso é manter-se em obediência e comer da árvore da vida. Então a gente vai ver a árvore da vida, que era o objetivo. A árvore da morte era o oposto do objetivo. O diabo, ao contrário, venceu o homem até hoje, de que conseguirão ser como Deus e desobedecerem foram independentes de Deus, confiando e buscando seus próprios esforços e filosofias. Olha que interessante. O homem não era igual a Deus. Se você parar para pensar, o homem já era igual a Deus. Passamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Toda a proposta do diabo para o homem, na verdade, ele não propõe nada. Ele já propõe aquilo que está dentro de você. Irmão, a gente tem que só não cair nessa historinha dele. Ser enganado por ele. O homem já tinha a imagem e semelhança de Deus. Ponto 3. Qual é a consequência do pecado? Observe as declarações do texto bíblico e identifique a resposta. A gente já viu muitos deles, né? Consequência. Gênesis 2:17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com toda certeza morrerá. Então, qual que é a consequência? Só pelo primeiro texto aqui, eu vou dar uma adiantada até por causa do nosso horário. O que gera, ou a consequência disso tudo, o pecado gerou a morte. Deus havia advertido Adão e Eva de que no dia em que eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Assim aconteceu. Na dimensão física, passaram a envelhecer até a morte. Na dimensão espiritual, foram imediatamente separados de Deus. O espírito saiu. É a mesma coisa aqui. Meu computador está com 100% de bateria. Se eu tirar ele da bateria, ele não vai desligar. Mas ele começa agora o processo de acabar a bateria até gerar morte. E aí você vai ver como é interessante. O homem vivia eternamente, depois de 900, 800, 700, 600, 300, 120, 70. Por quê? É como você tirar xerox. Meu computador está ligado na bateria. Então, ele não, se não acabar a energia, ele nunca vai desligar por falta de bateria. E aí eu tiro uma xerox dele, faço uma cópia. Ele vai ter a cópia 100% de bateria, 100% de bateria. Tiro da tomada. Aí ele vai abaixando, 90%. Aí eu tiro uma cópia. Então a cópia não vai vir com 100%, vai vir com 90%. Aí eu estou usando ele. Está com 30%, tiro uma cópia. A cópia não vai vir com 100%, vai vir com 30% de bateria.
porque eu estou fazendo uma cópia do que existe nele. E é isso que está acontecendo. O homem, por multiplicar essa natureza dentro dele, está envelhecendo, perdendo vida, e essa cópia está sendo colocada, ou seja, essa sepultura que está na genética está sendo transmitida. O que precisamos? Conectar na fonte de energia. E quem é a fonte de energia? O próprio Deus. Por isso, quando o meu espírito renasce, que é a conversão, eu então me ligo ao Senhor. Tá. Mas o que é morte? Morte significa a separação da vida que vem de Deus. E é estar destituído da glória de Deus. O pecado nos afasta do propósito eterno de Deus. Perdemos o relacionamento com a presença santa do Senhor, que é a fonte da vida. A tentação é a tentativa, a proposta maligna para nos afastar do propósito eterno de Deus. Pela sedução dos olhos, da carne, e a alma decidiu desobedecer a Deus. Tiago 1, do 13 ao 15. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Veja aqui, querido, olha que interessante. Tentação, pecado, sepultura. Sempre começa com uma sugestão. Essa sugestão faz com que eu conceba e comece a gerar ele dentro de mim, e a hora que isso se estabeleceu, criou raiz dentro de mim, ele é, então, levado à sepultura. É como um câncer. É uma célula que eu posso matar ela. Essa é a tentação. Mas quando essa célula cria raiz dentro do corpo humano, já não tem mais como arrancar. Dificilmente se arranca com vida. Ou seja, já gera a morte. Aí é só o milagre de Deus, né? Então a gente não pode deixar isso criar raiz. Eu volto a dizer, o que é criar raiz? É quando você não se limpa. Por isso eu tenho que sempre me limpar, querido. Escreve isso no teu coração. Todos os dias eu tenho que me limpar das coisas ruins e das coisas boas. Em nome de Jesus. Porque o orgulho vem de não nos limparmos das coisas boas. E a tristeza de não nos limpar das coisas ruins. Então, a soberba vem de não nos limparmos das coisas boas. E os complexos de não nos limpar das coisas ruins. Eu vejo muita gente se limpando de coisa ruim, às vezes, mas das coisas boas não se limpam. E essa mesma raiz. Vamos lá. A característica dos... 4. A transmissão do pecado e da morte. Gênesis 5:3 e Salmo 51:5. A característica dos filhos de Adão não era mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem do próprio Adão. Adão e Eva eram representantes de toda a raça humana. Quando pecaram, desobedecendo a Deus, foram contaminados pela doença do pecado e a transmitiram a todos os seus descendentes, inclusive eu e você. Irmão, a gente vê isso daqui tão nítido, né? Vou colocar essa enfermidade, corona. Começou lá na China. Em todos os cantos mais remotos da Terra, essa doença chegou. Você vê como que o ser humano ele transmite uns aos outros. Então, o que a gente tem que ver? Imagine o pecado que vem de um homem, depois todos nasceram dele. Essa transmissão, né? Essa forma de transmissão. O homem é um transmissor. O fato de terem se colocado em uma condição longe de Deus, que chamamos de pecado, todos os filhos também nasceram nessa condição espiritual. A natureza pecaminosa e a morte passaram a todos os descendentes do primeiro Adão.
A gente vai ver lá em Romanos 5, 12 e 14 e Romanos 3, 10, 12, 23. O fato não é que temos culpa por que eles fizeram, mas sim que temos tanta culpa quanto eles tiveram. Não, preste atenção nisso. Nós não... Mas que culpa eu tenho de Adão? Eu não tenho... eu não tenho... eu não tenho culpa porque eles fizeram. Eu tenho a culpa porque eu também fiz nele. Então é a mesma culpa que eles tiveram, eu tenho. E eu não sou culpado por eles. Eu sou culpado igual a eles. Porque eu estava dentro deles e eu faço a mesma coisa. Entendeu aqui? Isso é fundamental a gente entender. Vamos lá. Nascemos na mesma condição que eles, por uma questão simples de hereditariedade. A semelhança do Senhor, somos seres com uma existência trina. Somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então, sou um espírito envolvido numa alma, no corpo. Ou seja, são os 3 tipos de corpo que se relacionam com 3 diferentes dimensões. O corpo do corpo, o corpo de terra se relaciona com a terra, o corpo eu vou colocar de vibrações, que é a alma, que se relaciona com o cosmos, e o corpo de glória, de fogo, né, se relaciona aí com o céu, com o reino de Deus, com Deus. Eita, uma palavra aqui que eu tenho que tirar. Por causa do pecado, a morte, que é a separação da vida de Deus, atingiu a constituição total do ser humano. A morte espiritual é o espírito humano que se separa da comunhão da vida plena de Deus, perdendo o relacionamento com o Senhor, Deus Criador. A natureza interior do homem passa a ser pecaminosa. Nós até pensamos, falamos, sentimos Deus, mas estamos pelo pecado separados espiritualmente dele. A morte emocional e física é o estado de pecado que vai operando e atingindo as emoções. Por isso, muitos passaram por depressões, problemas emocionais, pensamentos desgovernados e enganosos, limitação da inteligência. Muitos vivem uma decepção volutiva que leva a desejos incontroláveis e cativos à carne, ao pecado e automaticamente aos demônios. O pecado que leva o homem a somatizar todas essas coisas resulta na enfermidade no corpo. Muitas vezes são estas alterações da alma que conduzem alguém à decisão errada, que afeta até mesmo a saúde física, né? Aí você vai ver as enfermidades psicossomáticas. A morte externa. A morte externa é a condição de separação eterna de Deus após a saída da dimensão física, ou seja, quando o corpo vai para a terra. A consciência máxima do pecado, a condenação eterna ao inferno. O inferno nem precisa ser discutido. Ele é qualquer lugar, ele é qualquer lugar ou estado sem a presença de Deus. Então, tudo que não tem Deus é inferno, meu irmão. Entenda isso. Está isolado. Vai ter tormento, vai ter destruição, mas a essência do inferno é a separação de Deus. Todo homem, por causa do pecado, pode ficar debaixo da influência dos espíritos malignos. Eles, por sua vez, trabalham exclusivamente para trazer a morte, roubo e destruição. Também a própria natureza foi abalada pela quebra da aliança do homem com Deus. Por isso, vemos muito desastre e catástrofes naturais. Ou seja, a natureza se revoltando aí. Mas e agora? Sem a salvação em Jesus, esta é a situação de qualquer pessoa, inclusive eu e você, de pecador, mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus, escravo do diabo e condenado. E Deus? Aí fala, onde está Deus nisso? Será que, diante de tudo isso,
Deus desistiu do seu propósito original? Então, aula que vem, eu vou mandar o material que está pautado nisso. Amém? Então, a tarefa dessa semana, vamos lá, tarefa semanal, né? A tarefa semanal, querido, eu quero que você passe agora a entender essa obra do pecado dentro de você. Entender o que você está acumulando dentro de você e entregar a Deus as coisas ruins e boas. Porque, entenda, existe um propósito e esse propósito foi não frustrado. Deu um parênteses por causa de um problema. O problema chama natureza pecaminosa. Eu vou passar aqui 2 livros para vocês. Vou passar a matéria e vou disponibilizar dois PDF. Eu creio que alguns já viu. Um chama A Vida Crucificada de Watmani, que ele fala exatamente isso daí. É top das galáxias. E o outro é O Poder Latente da Alma. Se você já leu, amém. Se você não leu, dá uma lida nele, top das galáxias. Porque nós precisamos entender essa influência do pecado dentro de mim. Lembre-se, eu vou gerar isso. Eu sou tentado, eu tenho a natureza, mas agora eu estou tirando ela de mim, eu estou em Cristo. Tudo bem, mas eu vou ser sugestionado, ou seja, vai vir a tentação. Se ela criar raiz, se eu não me livrar dela, aí, meu irmão, vai gerar tudo em você essa natureza diabólica de novo. Bem, precisamos nos livrar dela todos os dias. Você pode colocar a mão no teu coração. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estão neles, que não foram limpos, que se eles não foram limpos, eu quero que a tua palavra limpe eles agora e que eles possam, meu Deus, ser totalmente limpos pela tua água. Entregamos a ti tudo aquilo que não pode ficar em nós. Entregamos as feridas, as decepções, as tristezas, as mágoas, as rejeições, os abandonos. Entregamos a ti também, Senhor, as vitórias, os elogios. Entregamos as conquistas. Entregamos, meu Deus, tudo aquilo que foram chegado a nós como coisas boas. Entregamos a ti também. Não deixe que nada fique em nós, nem as coisas boas nem ruins. Tudo entregamos no teu altar. Que o Senhor possa nos limpar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Um grande abraço. Obrigado por vocês aí estarem com a gente firme. Tenho estado muito feliz de poder estar aí, estar com vocês nessas manhãs de segunda-feira. É top das galáxias. Eu tenho visto como Deus tem sido bom, né? Feito essas conexões aí maravilhosas. Aqui tem gente de todo lugar do Brasil, tem gente de lugar do mundo aí diferente. Tem sido muito, muito bom. Deus abençoe.